E nós estamos aqui neste momento, Senhor. Pai, obrigada pela vida dela. Obrigada, Espírito Santo, pela vida da Aline. Senhor, de toda a sua família, de todos os seus netos. Continue guardando, cuidando, zelando de cada um, papai. Senhor, Pai, usa a vida da tua filha conforme o Senhor tem usado, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, nós colocamos tudo no teu controle e sabendo, Pai, que o Senhor quer falar e nós queremos te ouvir. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz. A Soninha, quando a Soninha me convidou, há 10 dias atrás, para fazer a ministração, eu respondi para ela assim: Soninha, mas que desafio para mim. Mas por que para mim é desafiante pregar a palavra de Deus? Pelo temor ao meu Senhor e pelo temor à sua santa palavra. Tudo aquilo que é muito sério e muito relevante me constrange. Então, falar sobre a palavra de Deus é uma responsabilidade tremenda. Bem, então eu aceitei o desafio. Estou aqui e devo confessar que é a minha primeira vez ministrando a palavra. Então eu peço que vocês me perdoem eventuais falhas, se de repente der um lapso de memória. Eu gostaria de falar com vocês sobre um tema. Deus deve ser a nossa prioridade. E nós vamos trabalhar no livro de Jó, sobre a história de Jó e sobre a história de Marta e Maria lá em Lucas. Vamos abrir a rica palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 a 6. Jó, capítulo 42, versículo 1 a 6. Amém? Amém. Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Repitam. Bem sei que tudo podes, e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele era um homem próspero, talvez um dos homens mais ricos daquela região onde ele vivia. Ele tinha uma família grande, 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha amigos, o que nós podemos chamar hoje de uma rede de relacionamentos. Mas Jó, ele tinha o que era mais importante, uma vida espiritual dedicada a Deus. Jó oferecia os holocaustos, como era o rito religioso da época. Jó mas ele era tão devoto a Deus que ele temia que seus filhos se afastassem do pai. Então, o que Jó fazia? Ele mesmo oferecia o sacrifício no lugar dos seus filhos. Logo no primeiro versículo de Jó, nós vemos que Jó era um homem íntegro e reto. Ele temia Deus e se desviava do mal. A devoção de Jó ao Senhor era verdadeira e sincera. Mas o diabo, o inimigo,
ele desafia Deus a testar a fidelidade de Jó. E Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Seus gados, seus bens, seu servo, inclusive seus filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Mas Jó, mesmo perdendo tudo que tinha nesse mundo material, manteve a sua fé em Deus e disse, como está escrito lá em Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de todas as adversidades, Jó não pecou contra Deus e não atribuiu a Deus coisa nenhuma. Muito pelo contrário. O que Jó fez? Jó continuou a adorar o Senhor. Como que nós podemos adorar a Deus quando estamos passando por provações? É muito difícil. Normalmente, quando vem as angústias, a adversidade, a nossa fé fica abalada e acabamos nos afastando de Deus. Jó nos ensina a adorar a Deus e bendizer seu santo nome, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mesmo nas maiores adversidades, como as que atingiram Jó, sua família e seus bens. Será que nós temos reconhecido a grandeza e a misericórdia do Senhor, mesmo nos momentos ruins? As coisas não andavam nada bem para Jó, mas ainda não tinha chegado ao fim do poço, né? Muitas vezes a gente pensa que está no fundo do poço, mas aí a gente descobre que o fundo do poço tem um porão, que tem mais coisa para baixo ainda. O diabo, às vezes o fundo do poço tem porão. Deus, o diabo não satisfeito com tudo que Jó tinha passado, falou, vamos testar ele mais um pouquinho, Deus. E Deus permitiu que Jó ficasse doente. Jó teve feridas, úlceras em seu corpo. A sua carne, ela ficou revestida de vermes e costra terrosa, que ele sentava na cinza e raspava suas feridas com um caco de barro. Quais de nós estamos com as nossas feridas hoje, ali aberta, que precisamos cutucar ela com um caco de barro? Então Jó passou por tudo isso. Jó, ele tem um sofrimento tão grande que ele entra em depressão. Ele entra em depressão como muitos outros personagens bíblicos, Elias, Daniel, vários entraram em depressão. Jó entrou em depressão, que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, como está lá no capítulo 3, versos 1-3. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, pereça o dia que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele passou a contender com Deus e não esperar mais nada da vida. Mas apesar de toda a sua dor e de todo o seu sofrimento, Jó não desistiu de Deus. Mesmo depois dele receber acusações dos amigos que foram visitar. Esses amigos, às vezes tentam consolar, mas acabaram acusando. Eles insinuaram que Jó tinha sido impiedoso e que ele estava nessa situação por causa de pecados cometidos. Jó manteve firme a sua fé. E no capítulo 19, verso 25, ele afirma, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Jó, ele preferiu ficar com Deus, apesar de todo o seu sofrimento, de todas as suas dores. Jó escolheu Deus. Ele amava Deus com todo o seu ser e todo o seu entendimento. E nós?
eu e você, preferimos estar com Deus, apesar dos nossos compromissos, das nossas desilusões, das nossas amarguras, ou até mesmo das nossas alegrias e prazeres desse mundo? O que nós preferimos? Estar com Deus, apesar dos murmurinhos à nossa volta? Agora vamos ver uma outra história sobre ter comunhão e relacionamento com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, verso 38 e 42. Lucas 10, versículos 38 a 42. Amém? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Maria agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado eu ficar sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto bíblico, ele nos conta, quando Jesus ele caminhava aqui pela terra, como homem, verdadeiramente Deus, ele foi visitar a casa de grandes amigos em Betânia, como está em Lucas, no capítulo 10, versículo 48 a 32, que acabamos de ler. Esses amigos eram Lázaro, aquele que foi ressuscitado, e suas irmãs Marta e Maria. Parece que Jesus, sempre que ele ia para Jerusalém, ele passava ou até mesmo se hospedava na casa deles. Betânia era uma aldeia, um povoado que fica na encosta do Monte das Oliveiras. Então, muito perto de Jerusalém. Aqui você tem o Monte das Oliveiras. No lado da montanha, você tem um cemitério judeu. E depois tem um vale, o Vale de Josafá. Logo na sequência tem o cemitério árabe. E lá no alto fica o Domo Dourado. O Domo Dourado é o local onde ficava o templo que foi destruído. Hoje, ali fica não seria bem uma mesquita, mas um lugar árabe que está no controle da Jordânia. Então, do Monte das Oliveiras, Jesus enxergava o templo. Então, Betânia, que é a cidade a aldeia onde morava a família de Lázaro, Maria e Marta, ele ficava muito pertinho de Jerusalém. Então, Jesus, sempre que ele ia para Jerusalém, ele passava por ali em Betânia, acabava se hospedando na casa de Marta e Maria. Então, eu penso que, como pela proximidade de Betânia a Jerusalém, Jesus era uma visita recorrente naquela casa de amigos. Como que nós sabemos que Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus? Quando nós lemos em João capítulo 11, onde é narrado a morte e ressurreição de Lázaro, é citado que eles eram amigos próximos de Jesus. Mas muito mais que amigos, eles eram fiéis ao Senhor e criam que Cristo era o Messias. Tanto que Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os seus pés com seus cabelos. E Marta é aquela que, quando Jesus chegou, 4 dias após a morte de Lázaro,
ela disse, conforme está em João 11, 21, 22. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então, por aqui, nós vemos que Marta, Maria, eles tinham um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, a ponto de chamá-los de amigo. E mais que isso, eles criam que Jesus era o Salvador e o Messias. Tanto que Marta, mesmo após o irmão dela estar morto há mais de 4 dias, ela disse, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E o Senhor concedeu o grande milagre da ressurreição do irmão delas. Glória a Deus. Essa família, ela tinha o que é muito importante, muita fé, intimidade e um relacionamento profundo com Jesus. Quando Jesus ele se hospedou na casa de Marta e Maria, com certeza ele já estava no seu ministério. Então, imagina que ele já devia estar com os 12 discípulos na casa de Marta e Maria. Jesus, os 12 discípulos, Marta, Maria, provavelmente João, Lázaro. Então, a casa estava cheia. Marta, como é uma pessoa zelosa, ela cuidava dos afazeres. Imagina que pelo menos 13 pessoas de fora, 13 pessoas fora da casa estavam ali. Então ela estava com muito trabalho. Ela queria oferecer o melhor para as suas visitas. Casa limpa, serviu uns cafezinhos, tâmaras, né? A gente supõe, tâmaras, porque lá em Israel é muito comum as tamareiras, tâmaras maravilhosas. Aquele pãozinho com azeite. As oliveiras também são muito comuns naquela região. Nós que somos donas de casa, sabemos que fazer essas atividades requer tempo, dedicação e carinho. Marta devia estar fazendo isso com amor, para atender e agradar o mestre e os demais visitantes. Né? Assim como a dona Cida cuida de nós com todo carinho, preparando os pãezinhos, cafezinho, carninha moída, né, dona Cida? Então, faz com todo carinho para atender as pessoas. Então, Marta estava fazendo isso também, atendendo ao Senhor e aos seus discípulos com todo amor. Mas aí a pergunta, mas por que Marta foi reclamar de Maria direto para Jesus? Ela não podia simplesmente falar, ô Maria, ô minha irmã, vem aqui me ajudar? Por que Marta foi falar direto com Jesus? Porque ela tinha intimidade. Ela o hospedava na sua casa. Ela o servia com dedicação. Quem tem intimidade tem liberdade. E Marta teve esta liberdade de falar com o Mestre. Assim como nós, quando estamos próximos ao Senhor, temos a liberdade de dizer, mas por que tudo isso comigo, meu Pai? Por que tanta dor? Por que essas feridas? Por que tanta tristeza? Então, quando nós temos intimidade com o Pai, nós podemos chegar aos pés do Senhor e falar diretamente com Ele. Mas o que Jesus respondeu para Maria? Para Marta? Ah, Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Que lição que nós podemos tirar desta passagem? Primeiro, Marta não escondeu sua frustração de Jesus. Ela foi sincera com ele.
Assim como nós temos que ser sinceros e no momento das nossas angústias, procurar o Senhor, procurar o Salvador. Na sua inquietação, ela procurou Jesus, que é o nosso melhor conselheiro. Jesus é o nosso melhor amigo, presente. Ele é o nosso advogado. Então nós temos que procurar o Senhor sempre, não só nos momentos bons, mas nos momentos tristes e nos momentos difíceis. Assim como Marta, que estava inquieta de um lado para outro e procurou Jesus para desabafar, nós temos Ele de braços estendidos para nos ouvir e para nos ajudar. Nós só precisamos crer, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Em Jeremias 29:13 está escrito: E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Assim como Marta foi a Jesus com todo o coração reclamar de Maria, nós temos essa liberdade de ir ao Senhor. Nós temos essa liberdade de ir ao Pai e pedir para Ele: ó Senhor, nos socorre, nos ajuda. E quando Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, o Senhor quer que nós tenhamos um coração sincero e descansemos nele. Temos que descansar em Jesus. E Ele deseja que nós tenhamos intimidade. Devemos ter um coração de servo. Tanto na condição de Jó, que padeceu todos os males e não perdeu sua fé, e não desistiu de Deus, e o Senhor o recompensou, restituindo seus bens em dobro e novos filhos. Quanto na condição de Marta e Maria, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor deve ser a nossa prioridade. O Senhor quer ser a prioridade em nossa vida, como está escrito lá em Mateus 22, 37 e 38. E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Agora em Salmo 84:10, o salmista diz: pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. E para finalizar, eu gostaria que você fechasse seus olhos e medite como está o seu relacionamento